Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje vamos tratar de um assunto, para mim, muito empolgante, que é trabalho com isso, comunicação, mas nós vamos trabalhar um tema que é comunicação não violenta. Um tema, um tratado, um trabalho que a psicóloga Lúcia Nabão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, trabalha sobre isso, estuda sobre isso e veio desenrolar um pouquinho isso comigo aqui, né, Lúcia? Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Vamos contribuir. As propostas da comunicação não violenta são muito boas. Eu andei dando uma olhada, então existem até exemplos, né, onde se tenta ensinar maneiras de como se dirigir às pessoas. Então, por exemplo, a mãe que vê o quarto lá todo bagunçado e vira para a criança e fala: puxa vida, olha a bagunça que você fez de novo aqui. Toda vez é a mesma coisa. Tentar substituir isso por: estou vendo uma cama desarrumada, cadernos do chão e lixo pelo quarto. E aí? Então, o que a gente vai vendo, né, para a gente falar da comunicação não violenta, talvez seja bom a gente esclarecer um pouquinho o que a gente chama então de comunicação violenta, né? E o criador dessa abordagem, dessa prática que ainda está muito viva, é o Marshall Rosenberg. Ele era um psicólogo americano. Ele foi chegando de uma forma bem sucinta, ele foi chegando numa observação de que a nossa linguagem é cheia de julgamentos, de críticas, de acusações, de ataques, do bullying, né, dos preconceitos. E quando a gente fala dessa forma, emitindo julgamentos, nós promovemos desconexão com a outra pessoa. Mas quando você fala em linguagem, nós estamos falando do nosso interior, do nosso íntimo, né? A psicologia explica que você carrega coisas da sua história, não é isso? Há quanto tempo nós usamos essa forma de pensar? Isso. Né? Que nós traduzimos na linguagem, ou dita, ou falada, ou não. Né? Ou nas atitudes, nos gestos. Então, nesse exemplo que você deu, que é muito bom, quando uma mãe chama o filho de bagunceiro, ela já rompeu a conexão possível com ele, porque ela não está considerando ele como um ser humano. Mas né? e o resultado disso? Por exemplo, hoje é muito incomum, se eu chegar na sua casa e você vê com um filho e você falar: filho, talvez não fosse a melhor maneira de você colocar isso aqui nessa mesa. Qual é o resultado que você tem alguma coisa que você possa falar aqui, resultado alcançado através da comunicação não violenta? Muitos, inúmeros, né? Através dos nossos cursos, grupos, as pessoas vão trazendo relatos, né? Porque o que a gente quer é sair desse padrão de julgamento e crítica, de certo e errado, que é esse pensamento dual, binário, que nós aprendemos a fazer tanto tempo e que nos desconecta do outro. Então, isso é uma violência. E a hora que eu pergunto: filho, né, como seria para você chegar e guardar o seu material no quarto? Ou o que você poderia fazer para contribuir para que esse espaço que a gente usa em comum na nossa casa fique mais organizado? Para mim é importante essa organização. Então, eu incluo o outro, e esse outro pode ser meu filho, meu marido, meu chefe, meu empregado, pode ser líderes de países. Eu busco incluir o outro, né, para a gente criar um novo acordo, uma nova maneira para ficar boa para todas as partes. Sim. A gente vive há muitas gerações num mundo autocrático, é de cima para baixo, um domina, o outro se submete. Os próprios pais acham que tem que saber tudo e o filho tem que obedecer tudo.
Isso acabou, isso não vai funcionar mais. Nós vamos precisar encontrar um outro jeito de estarmos nas relações, né? Porque os filhos podem até obedecer no primeiro momento, mas no segundo momento eles se revoltam. Mas e a ausência? Nós estamos falando especificamente de pai com filho. Daqui a pouco eu quero falar de patrão com empregado, de colegas no mesmo emprego. Daqui a pouco eu vou abordar, você mesmo falou antes para a gente sobre países, comunicação de países, etc. Tal. Mas com essa ausência cada vez maior dos pais na educação dos filhos, cada vez mais jogados à educação da escola, como é que o pai vai poder, se ele ter uma comunicação não violenta, se ele faz a educação da compensação? Não funciona, Edma, é o que a gente está vendo, né? São crises nas famílias, são crises nas escolas, as escolas também não estão dando conta. Eu trabalho com algumas escolas ajudando os professores a dividirem poder. O nosso problema, da onde eu consigo ver, é que nós nos viciamos, nos condicionamos no poder sobre e não no poder com. Essa é a grande mudança, que vai precisar funcionar em todas as áreas, familiares, escolares, nas empresas, nas conversas entre os países. Então, não é um dominando e o outro se submetendo, porque quem se submete, em algum momento vai dar um troco. E aí começa a briga, a violência. Então, o que é importante para mim? O que é importante para você? Como é que a gente pode compor isso? Bom, é muito mais trabalhoso. Entendi. Né? Mas eficaz. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Esse papo está me agradando demais da conta. Agora, em contrapartida, você puxou a parte histórica do negócio, né? E eu não vejo, são elementos que estão alimentando a contra-comunicação não violenta. Nós temos elementos hoje na sociedade, seja ela qualquer nível que você possa estabelecer, nós temos só quase que 100% de elementos que vão contra a tentativa da comunicação não violenta. Por isso que ela está tão importante. Por isso que ela está emergindo. A gente começa a dar, na minha experiência com a comunicação não violenta, primeiro eu fui fazer por uma questão pessoal, eu queria conhecer um jeito melhor, eu queria me conectar melhor com meu marido, com as minhas filhas, com os meus pacientes, no meu ambiente de trabalho. Então eu fui numa curiosidade muito pessoal. Eu fiquei tão encantada com a proposta, com as ferramentas, porque você começa a aplicar, não que seja fácil, eu não falo isso. É uma coisa bem difícil, porque nós estamos condicionados com uma outra forma de comunicação. Porém, quando a gente vai conseguindo mudar um pouco que seja, o resultado nas conexões, elas se humanizam. As nossas relações começam a ficar mais humanas. Hoje eu olho para minha filha, mesmo que eu não concorde com alguma fala dela, com algum comportamento dela, ao invés de eu ir para o julgamento direto, eu vou buscar compreensão. O que tem atrás daquela fala? O que tem atrás daquele comportamento? E aí eu vou buscar compreender o universo do outro, eu vou me empatizar com o universo do outro. E isso humaniza as relações. Então, mas aí você está alimentada diariamente de problemas, de conflitos,
Você é alimentada dentro do trabalho, não estou dizendo do psicólogo, eu estou dizendo, por exemplo, a gente que está aí em redações, a gente que está na agência de publicidade, a gente que está convivendo com tantos problemas, com tanta coisa, fornecedor que fura, fornecedor que falta, funcionário que não é dedicado, falta de produtividade, não sei o que lá. Isso tudo vai te dando uma energia negativa, contraditória à comunicação não violenta. Aí eu vou chegar no meu vizinho. Aí meu vizinho pega e a criança joga uma bola e quebra o vidro de casa. Como é que eu vou chegar lá, Lúcia, e dizer pro meu vizinho, olha, eu tô puto da vida, tô nervoso, tô elétrico. Como é que eu vou chegar lá pro vizinho e falar assim, vizinho... Então, eu acho que esse é um grande equívoco quando a gente fala em comunicação não violenta, que algumas pessoas acham que é ser bonzinho. Então, vou te dizer, as bases da comunicação não violenta começam na autenticidade. Então, primeiro, nesse caso, e é um bom exemplo, primeiro você vai empatizar com a sua raiva, sabe? Porque ela é verdadeira, você não vai negar a sua raiva como a gente faz e finge ser bonzinho. Isso é muito da nossa cultura, não, né? Você acalma a sua raiva dentro de você, dá lugar para ela e ela vai se acalmar, você não vai ficar a vida inteira com raiva por causa disso, então ela passa e depois você vai encontrar um jeito bom, respeitoso de falar com o seu vizinho, porque por mais que tenha acontecido alguma coisa que não foi legal para você, né? Ele ainda assim merece o seu respeito. O conflito interno de cada um, você tem os seus conflitos, eu tenho os meus, cada um tem os seus conflitos. Menos ou mais, maiores ou menores, graves ou menos graves, de mais tempo ou de menos tempo. Posso imaginar que você primeiro tem que resolver os seus conflitos para depois praticar a comunicação não violenta? Ou a comunicação não violenta pode ajudar você a tratar os seus conflitos? As duas coisas, Edma. Essa é outra pergunta muito boa, porque a gente fala na comunicação não violenta que os conflitos fazem parte da vida. Então você não quer escapar dos conflitos, você quer encontrar um jeito melhor, um jeito que inclua todos, para encontrar bons acordos, né? Pensar em jeitos diferentes. O próprio conflito, ele está indicando que tem alguma coisa que não está sendo vista, uma possibilidade que não está sendo vista. Então, ao invés da gente sair fora do conflito, evitar o conflito, nós temos medo de entrarmos nos conflitos. Né? Por quê? Talvez porque a gente não tenha recursos para estar no conflito de uma maneira respeitosa. E a comunicação não violenta, ela oferece essa ferramenta muito prática, muito acessível, para você entrar sim no conflito, falar na primeira pessoa de como você se sente, do que é valor para você, o que é importante, você vai nomear. Olha, eu preciso me sentir respeitado, eu preciso me sentir incluído, considerado, reconhecido. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Isso é universal, isso nos une. Todos nós queremos sermos respeitados, pertencermos, sermos considerados, reconhecidos, incluídos. Né? Então, através desse reconhecimento daquilo que é comum para o ser humano, a gente estabelece uma base de conversação, de comunicação respeitosa. Sim. Não precisa ser igual, cada um de nós pode ter suas diferenças, mas o respeito pelo diferente pode contribuir para criar o novo. Sim. Não para fazer guerra. Mas é essa aplicação, né? É a aplicação, você precisa aprender. Nós fazemos cursos, nós fazemos grupos depois dos cursos. Por quê? Porque não é fácil. São gerações e gerações de um condicionamento de mente que olha para julgar, para falar certo, errado. Se eu estou certa, você está errado. E aí você vira meu inimigo. E aí começa a guerra.
O que a comunicação não violenta propõe é desconstruir esse modelo. Então, tem outros modelos mais interessantes. Eu quero entender como uma pessoa cheia de conflitos, cheia, para dizer para o nosso telespectador, uma pessoa cheia de neuras e problemas e pepinos e desemprego, o caramba quatro, pode e deve tentar praticar a comunicação não violenta. Mas antes eu vou chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. O que você vê e sente, reproduzimos com fidelidade no papel. Em revistas, livros, catálogos, tabloides, agendas, calendários, embalagens e impressos customizados. A criatividade não tem limites. O nosso desempenho também. Você imagina, a gente imprime. São Francisco Gráfica e Editora. Ligue 2101-4151. O maior e o mais completo parque gráfico do interior. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Então, Lúcia, como é que essa pessoa que tem tanto conflito, ela não tem, eu não vejo a pausa no pensamento dela, a pausa no raciocínio dela para dizer, puxa, calma, peraí. Talvez ela vá precisar praticar a comunicação não violenta com ela mesma, sabe? Então, legitimar, validar os sentimentos dela. Dentro da abordagem da comunicação não violenta, você faz um tipo de educação emocional, porque ela te conecta, ela propõe uma conexão com os seus sentimentos. E nós não recebemos essa educação emocional, nenhum de nós, ninguém. Não é? Então você começa a validar os seus sentimentos, a entender que não tem sentimentos errados, a descolar, discriminar sentimentos de ações. Ações às vezes são equivocadas, sentimentos não, você pode sentir tudo, né? E eu falo que dentro, lá no meio de cada sentimento, tem uma mensagem. O sentimento existe em nós para nos trazer, eles são mensageiros de alguma coisa. O que nós estamos precisando, qual é a busca que nós precisamos fazer. Então, a pessoa vai lidando com isso dentro dela, né, e buscando olhar aquilo que não está sendo visto. O conflito indica que tem alguma coisa nova para ser vista. Quem tem cabelo, que não é o meu caso, quem tem cabelo pode arrancar o cabelo tentando praticar a comunicação não violenta? Espero que não. Espero que não, porque a gente trabalha muito na autoempatia, na autocompaixão. A gente vai entendendo que nós temos uma configuração, nós seres humanos, temos uma configuração que nos foi dada, não sei como, né? Mas que é muito complexa. É muito complexa. Nós temos muitos sentimentos e muitas necessidades. E a hora que isso cruza, né, vira um forró-bodó. Sim. Não é? Então nós vamos precisar aceitar essa complexidade e lidar com ela gentilmente. Então, mas o ser humano, pelo menos um pouquinho que eu entendo, não entendo absolutamente nada, mas um pouquinho das bases dos tratados psicológicos, psiquiátricos, psicanalíticos, ou qualquer origem que seja, é tratar os conflitos que podem vir desde intrauterino dentro do ser humano, mas que, acredito eu, que a grande maioria, eu vou falar 90%, não vai atrás de resolver os seus conflitos se esses conflitos não te derem algum problema emocional no presente. Sim. Se não me dão conflito, se me tornaram uma pessoa agressiva, uma pessoa neurótica, que fala alto, que grita, etc. e tal, e eu não vou atrás de resolver o meu conflito porque alguma coisa anterior me trouxe, me levou a ser isso,
Porque o ser humano, eu acredito que ele não foi fabricado igual um carro. Ele não foi fabricado para dar problema, ele adquire problema, né? Como praticar se eu não vou tratar dos meus problemas básicos emocionais? Dentro da abordagem, não que ela seja mágica, né, Edmund? Eu acho que tudo leva tempo, como um processo de psicoterapia, né? A gente fica 15 anos num processo desse para obter o autoconhecimento e ganhar recursos para lidar com as coisas de uma forma diferente. E na abordagem da comunicação não violenta também, com o tempo você vai aprendendo a empatizar com os seus sentimentos, a criar um espaço de gentileza para conversar com os seus conflitos internos e não tentar escapar dele, a entender que entrar na zona do desconforto também pode ser um crescimento. Então, aguentar um pouquinho a angústia do não saber, a angústia da instabilidade. Por isso, né? é isso que é interessante. Quando você é provocado, você não reagir de uma maneira provocativa. Sim, e exatamente. Aí? Escolher, porque na reatividade não há escolha, há condicionamento. Eu fico imaginando o porteiro do prédio, do nosso telespectador, aí o porteiro do prédio não entregou a correspondência, você já liga lá, pô, cadê minha revista, meu jornal, você não mandou meu jornal, não mandou minha revista. Eu imagino, toda hora, a cada minuto, você é provocado a reagir com violência. Então, mas é uma escolha, porque você pode Sim. Né, ligar para o porteiro e dizer assim na primeira pessoa, olha, eu estou preocupada, porque eu estou precisando da minha correspondência e para mim é muito importante essa comunicação boa, né? Eu estar incluída aqui nesse edifício, nesse condomínio. Aí lá daria para você, aí você faz o pedido, daria para você, por favor, cuidar de entregar a minha correspondência. Então, você está passando dia? uma mensagem de A para B. Sim. Como é que o B vai receber isso? Ele se sente humano, se ele se sente respeitado. Se você isso xingá-lo... muda o que nós queremos? Não está todo mundo falando que esse mundo está uma porcaria? Sim. Então, mudar Violência, esse mundo é por cada um de nós. Não vai descer um ET, um Deus, não vai descer e mudar o mundo para ficar legal. A mudança que a gente quer ver no mundo, ela vai ser feita a partir do nosso esforço, da nossa criação de um mundo, da co-construção, da responsabilização. Aquilo que me motivou a trabalhar com a comunicação não violenta é que eu queria dar uma contribuição para o mundo, uma contribuição diferente. Eu estou vendo todo mundo perdido, de paciente às escolas que eu trabalho, a professores, a coordenadores, a empresas que me chamam às vezes, todo mundo perdido. O que a gente faz, Lúcia? Quer dizer, então, se tem uma abordagem que apoia, né, inclusive de forma fácil no que fazer, é uma questão de você poder aprender e praticar, por que não? Né? Lúcia, é uma pena, chegamos no final do programa, o bate-papo é muito gostoso, muito obrigado por ter estado aqui. Vamos ver se a gente aproveita um pouco mais disso aí, né, para a gente poder transmitir. E eu espero que o nosso telespectador não aproveite isso, né? Quer dizer, não veja uma explosão terrestre para ver se o mundo começar tudo de novo, se começa de uma outra maneira, mas eu acho que é importante você também pegar esse tratado e tentar, né? Começa dentro de casa, no seu trabalho, com o vizinho, com o porteiro, com quem quer que seja, com o seu fornecedor, com o seu amigo, a tentar uma comunicação não tão violenta como tem praticado, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tenham todos uma boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.